O ar na sala de reuniões da diretoria do Colégio Monteiro Lobato era pesado, carregado com o cheiro de café requentado e desespero mal disfarçado. Eu estava sentado em uma cadeira desconfortavelmente moderna, sentindo o couro sintético grudar na minha camisa, enquanto meu filho, Lucas, estava ao meu lado, calmo e impassível como um monge. 15 anos. 15 anos se passaram desde a última vez que pisei neste prédio, um lugar que eu lembrava como um labirinto de corredores com cheiro de desinfetante e sonhos esmagados. Naquela época, eu vim como um pai zangado e impotente. Hoje, eu estava aqui como o pai do patrono. Do outro lado da mesa polida, o diretor gaguejava, um homem chamado Sr. Ferraz, cujo sorriso nervoso não alcançava seus olhos cansados. Ao lado dele, parecendo menor e mais frágil do que eu me lembrava, estava a senhora Almeida, Helena Almeida. O cabelo dela, antes de um castanho severo, agora era riscado de um cinza quebradiço. As mesmas linhas de desaprovação permanente estavam gravadas em seu rosto, mas hoje, pela primeira vez, havia medo em seus olhos. Senhor Mendes, começou o diretor. Mais uma vez, em nome de todo o corpo docente e dos alunos, não podemos expressar o quão gratos somos por esta doação transformadora. A nova biblioteca Lucas Mendes será a joia da nossa escola. Lucas acenou com a cabeça lentamente, um gesto de realeza contida. Fico feliz em ajudar. Acredito que toda criança merece acesso aos recursos que podem moldar seu futuro. Sim, absolutamente, concordou Ferraz um pouco alto demais. O que nos leva à pequena questão que mencionou. Este pedido de desculpas público não é um pedido, Sr. Ferraz, interrompeu Lucas, sua voz suave, mas com um peso de aço. É uma condição não negociável para a segunda parcela do financiamento, aquela que paga pelos computadores, pelo software e pelo salário de um bibliotecário em tempo integral por 5 anos. O silêncio caiu sobre a sala. Podia-se ouvir o zumbido das luzes fluorescentes. Os olhos de Ferraz dispararam para a senhora Almeida, um apelo silencioso e frenético. Ela, por sua vez, me encarou, seu olhar uma mistura tóxica de desafio e pânico. Ela não se lembrava do meu rosto. Eu era apenas mais um pai preocupado de um passado distante. Mas ela certamente se lembrava do rosto do meu filho. Ela tinha feito questão de que ele nunca a esquecesse. Não sei do que ele está falando, disse ela, sua voz um pouco rouca. É um absurdo. Eu dediquei minha vida a esta escola, a estas crianças. Lucas sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de alguém que esperou muito tempo para jogar a carta vencedora. Você não se lembra, senhora Almeida? 3ª série, aula de matemática, 14 de abril de 2010. Eu tinha me esforçado em um projeto, uma maquete de uma cidade do futuro. Você a segurou na frente da classe, olhou para ela com desprezo e depois olhou para mim. E você disse. Eu prendi a respiração, a memória daquele dia me atingindo como um soco no estômago. Eu me lembrava da expressão de Lucas quando ele voltou para casa. Um garoto de 8 anos tentando bravamente não chorar. O brilho em seus olhos completamente apagado. Você disse, continuou Lucas, sua voz ecoando na sala silenciosa. É uma pena que você perca tanto tempo com esses hobbies, Lucas. Porque com notas como as suas em matemática, você nunca será ninguém. Você disse isso na frente de todos. E eles riram. O rosto da senhora Almeida ficou branco como giz. A negação vacilou, a memória rompendo sua fachada cuidadosamente construída. Ela se lembrava. Ela se lembrava perfeitamente. Naquele momento, não éramos mais um patrono e uma professora. Éramos um acerto de contas, 15 anos em construção. E a conta finalmente havia chegado. Lucas nunca foi uma criança fácil, não para o sistema. Ele não era barulhento ou disruptivo, ele era quieto, introspectivo. Vivia dentro de sua própria cabeça, um mundo construído com blocos de Lego, esboços a lápis e os restos de eletrônicos antigos que ele desmontava com a precisão de um cirurgião. Seus cadernos de aula estavam cheios de projetos de naves espaciais e diagramas de circuitos complexos, mas suas notas de matemática eram um campo de batalha. Não era que ele fosse incapaz, era que a rigidez da memorização o entediava.
Por que memorizar a tabuada quando se podia entender o conceito por trás da multiplicação? Por que preencher planilhas quando se podia construir um robô? Eu via a genialidade nele, a maneira como sua mente fazia conexões que outros não conseguiam. Mas a senhora Almeida via apenas um déficit. Para ela, a educação era uma linha de montagem. As crianças entravam, recebiam as mesmas peças e deveriam sair idênticas. Lucas era uma peça que não se encaixava. As reuniões de pais e mestres eram um exercício de humilhação velada. Ele não se aplica, dizia ela, empurrando uma pilha de testes com notas baixas pela mesa. Ele é um sonhador, Marcos. O mundo real não tem tempo para sonhadores. Ela sempre me chamava pelo meu primeiro nome, uma pequena facada de falsa familiaridade que minava minha autoridade como pai. Ele não é preguiçoso, eu rebatia, tentando manter minha voz calma. Ele aprende de forma diferente. Olhe para isso. Eu mostrava a ela os desenhos dele, os projetos. Isso não é um sinal de uma mente engajada? Ela os olhava com o canto dos olhos, um sorriso condescendente nos lábios. Isso é um passatempo. Fofo. Mas não vai pagar as contas. Ele precisa se concentrar no básico. A luta continuou por anos. Eu o defendia, contratava tutores, tentava transformar a lição de casa em jogos. Ele tentava. Eu sei que tentava. Eu o via na mesa da cozinha, os ombros curvados de frustração, apagando a mesma resposta de novo e de novo. Ele queria agradá-la. Queria a aprovação que ela distribuía tão generosamente para as crianças que levantavam a mão rapidamente e coloriam dentro das linhas. O incidente da terceira série foi o ponto de ruptura. A maquete da Cidade do Futuro era sua obra-prima. Ele passou semanas nela, usando caixas de papelão velhas, garrafas plásticas e um conjunto de luzes de Natal que ele religou para iluminar os pequenos edifícios. Era engenhoso, criativo e cheio de promessas. Quando ele me contou o que a senhora Almeida disse, a maneira como ela usou sua criação para humilhá-lo, algo em mim endureceu. Naquela noite eu o segurei enquanto ele finalmente chorava, soluços abafados em meu peito. Ela tem razão, pai. Eu sou burro? Não, eu disse, minha voz feroz. Você não é burro, você é brilhante. E um dia você vai mostrar a todos eles. Na semana seguinte, solicitei outra reunião. Desta vez, fui direto. Suas palavras foram prejudiciais e antiprofissionais. Você deve um pedido de desculpas ao meu filho. A senhora Almeida e o diretor, um homem diferente na época, trocaram um olhar cansado. Marcos, disse o diretor, Helena é uma de nossas professoras mais experientes. Tenho certeza de que foi um mal-entendido. Lucas é uma criança sensível. Ele não é sensível, respondi levantando-me. Ele foi publicamente humilhado por uma adulta que deveria nutri-lo. Isso não é um mal-entendido, é abuso de poder. A senhora Almeida riu, um som curto e cortante. Abuso? Por favor, estou tentando prepará-lo para o mundo real. Se ele não consegue lidar com uma pequena crítica construtiva, ele tem problemas maiores do que a matemática. Foi nesse momento que soube que não adiantava lutar. Eles não viam meu filho. Viam um problema a ser corrigido. Eles não viam seu potencial. Viam seus fracassos. Aquele foi o nosso ponto de virada. Saí daquela sala não como um pai derrotado, mas como um pai em uma missão. Se o sistema não ia servir ao meu filho, eu encontraria um que o fizesse. Ou, melhor ainda, eu o ajudaria a construir o seu próprio. Naquela noite tomei uma decisão. Vendi meu carro, um sedã confiável que eu esperava dirigir por mais 5 anos, e usei o dinheiro para matricular Lucas em uma pequena escola particular do outro lado da cidade. Era especializada em aprendizado baseado em projetos e tinha turmas pequenas. Custou quase tudo o que tínhamos, mas era um investimento na sua alma. A mudança em Lucas foi quase imediata. Longe do olhar julgador da senhora Almeida, ele floresceu. Seus hobbies não eram mais distrações, eram projetos de classe. Sua tendência a desmontar as coisas não era destrutiva, era investigação. Pela primeira vez, ele estava cercado por professores que viam sua curiosidade como um ponto forte, não uma fraqueza. Ele não se tornou um gênio da matemática da noite para o dia, mas encontrou seu caminho. Descobriu a programação. Em um computador, a lógica da matemática fazia sentido.
Não eram mais números abstratos em uma página. Eram comandos que podiam construir mundos. A mesma mente que projetava naves espaciais em cadernos agora construía sites e pequenos jogos. Eu assisti, maravilhado e orgulhoso. Eu fazia o café, certificava-me de que ele comia, ouvia suas ideias tarde da noite, mesmo quando eu não entendia metade do que ele estava dizendo. Eu era sua âncora, seu crente silencioso. Ele terminou o ensino médio com honras, não porque de repente se tornou um aluno tradicional, mas porque encontrou um ambiente que celebrava sua maneira única de pensar. Ele foi para a Faculdade de Engenharia de Software com uma bolsa de estudos. Em seu segundo ano, ele e seu colega de quarto desenvolveram um aplicativo. Era uma ideia simples. Um programa para ajudar pequenas empresas a gerenciar seu inventário usando a câmera de um smartphone. Eles o chamaram de Gestão Simples. Eu me lembro da noite em que ele me ligou, sua voz zumbindo de excitação. Pai, conseguimos nosso primeiro cliente. Uma livraria local. Eles estão nos pagando R$ 500. R$ 500. Parecia 1 milhão. Nos anos seguintes, a Gestão Simples decolou. O que começou como um projeto de dormitório tornou-se uma startup de pleno direito. Eles conseguiram financiamento inicial, depois uma rodada da Série A. Mudaram-se de um apartamento apertado para um pequeno escritório, depois para um andar inteiro em um prédio de tecnologia no centro da cidade. Lucas não era mais o garoto quieto no fundo da sala. Ele era um CEO, um inovador, um líder. Ele contratou dezenas, depois centenas de funcionários. Mas ele nunca perdeu aquela humildade silenciosa, aquela curiosidade que a senhora Almeida tentou esmagar. Nunca falamos sobre vingança. O objetivo nunca foi mostrar a ela. O objetivo era que Lucas se tornasse a melhor versão de si mesmo. O sucesso era sua própria recompensa. Mas cerca de 1 ano atrás, uma oportunidade se apresentou, tão poética que era impossível ignorar. Eu estava lendo o jornal local online quando vi a manchete. Colégio Monteiro Lobato enfrenta cortes orçamentários, programas em risco. O artigo detalhava seus problemas financeiros, a biblioteca desatualizada, a tecnologia defasada. Uma citação do diretor, Sr. Ferraz, se destacou. Estamos buscando doações da comunidade, qualquer patrono que acredite no poder da educação. Mostrei o artigo para Lucas. Ele leu em silêncio, sua expressão ilegível. Depois de um longo momento, ele olhou para mim. Uma biblioteca, disse ele, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. O lugar onde você vai para aprender sobre qualquer coisa que queira. O lugar onde os sonhadores encontram suas ferramentas. O que você está pensando? Perguntei, embora eu já soubesse. Estou pensando, disse ele, que é hora de fazer um investimento na educação. O plano foi elaborado com cuidado meticuloso. A doação seria feita anonimamente a princípio, através de uma fundação que criamos. Seria substancial, o suficiente para não apenas reformar a biblioteca, mas transformá-la em um centro de mídia de última geração. Haveria apenas uma condição, que a biblioteca fosse nomeada em homenagem ao doador, a ser revelado em uma cerimônia de dedicação. E uma segunda condição, a ser revelada apenas no final. Durante meses, observamos de longe enquanto a escola passava pela transformação. Vimos as fotos no site da escola, o entusiasmo crescendo. O nome Lucas Mendes não significava nada para eles ainda. Ele era apenas um nome em um cheque. Então, o convite para a cerimônia chegou. Lucas ligou pessoalmente para o diretor Ferraz. Gostaria que todos os meus antigos professores estivessem lá, disse ele. Especialmente a senhora Helena Almeida. Ela teve um impacto tão duradouro na minha educação. A armadilha estava armada. A justiça, adiada por 15 anos, estava finalmente pronta para ser servida. A cerimônia de dedicação foi realizada no auditório da escola, o mesmo lugar onde eu tinha assistido a peças escolares e apresentações de coral, sempre procurando o rosto do meu filho na multidão. Desta vez, todos os olhos estavam nele. Ele subiu ao palco depois de uma introdução brilhante do Sr. Ferraz, que ainda não tinha ideia de quem Lucas realmente era. Lucas parecia elegante e confiante em um terno bem cortado, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Esta não era uma reunião de negócios, era algo muito mais pessoal. Obrigado, diretor Ferraz, começou ele, sua voz firme e clara.
É uma honra estar aqui. Este colégio, estas paredes, guardam muitas memórias para mim. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão, parando por um breve momento na primeira fila, onde a senhora Almeida estava sentada, sorrindo presunçosamente. A educação é a base sobre a qual construímos nossas vidas, continuou ele. Pode ser uma ferramenta para o empoderamento ou uma arma para a diminuição. Pode construir uma criança ou pode quebrá-la. Eu sei disso por experiência própria. A atmosfera na sala mudou. O ar de celebração foi substituído por uma curiosidade tensa. Muitos de vocês podem se perguntar por que um empresário de tecnologia escolheria investir tão pesadamente em uma biblioteca escolar. A razão é simples. Foi em lugares como este, entre livros e ideias, que encontrei refúgio quando as vozes na sala de aula me diziam que eu não era bom o suficiente. Ele olhou diretamente para a senhora Almeida. Houve uma professora aqui, em particular, que me deu um presente que ela nunca pretendeu. Um presente de motivação. Há 15 anos, nesta mesma escola, ela me disse na frente de toda a minha turma que eu nunca seria ninguém. Um murmúrio percorreu o auditório. Vi a senhora Almeida enrijecer, o sorriso congelado em seu rosto começando a derreter. As pessoas ao seu redor se afastaram sutilmente. Ela estava errada, disse Lucas, sua voz ressoando com uma autoridade tranquila. Ela estava errada sobre mim, e tenho certeza de que estava errada sobre muitas outras crianças ao longo de seus anos de ensino. Crianças que talvez não tivessem um sistema de apoio para dizer-lhes o contrário. Crianças cujos sonhos foram esmagados antes mesmo de terem a chance de crescer. Ele se virou para o diretor Ferraz. A doação para esta biblioteca, a Biblioteca Lucas Mendes, vem com uma condição final. Esta escola, se quiser continuar recebendo meu apoio, deve defender o princípio de que nenhuma criança jamais será diminuída ou humilhada por um educador. E para provar esse compromisso, exijo um pedido de desculpas público, agora mesmo, da senhora Helena Almeida. O caos irrompeu. O diretor parecia que ia desmaiar. Os professores cochichavam em pânico. Câmeras de notícias locais, que vieram para cobrir uma história de doação feliz, de repente tinham um escândalo em suas mãos. Mas, acima de tudo, havia o rosto da senhora Almeida. Branco, manchado de vermelho, uma máscara de choque e fúria humilhada. Ela estava presa. Se ela recusasse, seria a mulher que custou à escola milhões e se expôs como uma tirana. Se ela concordasse, teria que admitir seu fracasso na frente de toda a comunidade. O diretor Ferraz, vendo sua carreira e a reputação da escola desmoronando, caminhou até ela e sussurrou urgentemente em seu ouvido. Eu podia adivinhar as palavras. Faça isso. Apenas faça. Tremendo, ela se levantou e caminhou até o palco, cada passo parecendo uma agonia. Ela pegou o microfone, suas mãos trêmulas. Ela evitou o olhar de Lucas, em vez disso, olhando para um ponto vazio na parte de trás do auditório. Ela começou, sua voz um sussurro fraco. Eu peço desculpas a Lucas Mendes por minhas palavras há muitos anos. Eu não ouvi isso, disse Lucas, não cruelmente, apenas factualmente. Por favor, fale no microfone. Ela engoliu em seco, as lágrimas brotando em seus olhos. Lágrimas de raiva, não de remorso. Eu peço desculpas, disse ela mais alto, sua voz quebrando. Eu estava errada. Lucas a observou por um longo momento. Então, ele acenou com a cabeça. Obrigado. Que isso sirva de lição para todos nós. As palavras têm poder. Usem-nas para construir, não para destruir. Ele se afastou do pódio e a cerimônia terminou abruptamente. Enquanto saíamos do auditório, ninguém se atreveu a nos abordar. Vi a senhora Almeida sendo cercada por outros professores, seu rosto enterrado nas mãos. A justiça não tinha sido apenas poética, tinha sido pública. A mesma arena de sua crueldade havia se tornado o palco de sua responsabilidade. Naquela noite, depois que a poeira baixou e os telefonemas da mídia pararam, Lucas e eu nos sentamos na minha varanda, exatamente como fazíamos quando ele era criança e eu tentava ajudá-lo com a lição de casa. Você se sente melhor? Perguntei a ele. Ele pensou por um momento, observando as luzes da cidade cintilando à distância. Não se trata de me sentir melhor.
disse ele finalmente. Trata-se de garantir que nenhuma outra criança de 8 anos vá para casa sentindo que não vale nada. Trata-se de reescrever o final da história. Eu coloquei meu braço em volta de seus ombros. Você não apenas reescreveu, filho. Você construiu uma biblioteca inteira em cima dela. Ele sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno e caloroso, o sorriso do menino que eu sempre soube que estava lá, finalmente livre das sombras de um julgamento cruel. Ele não era um sonhador que não se encaixava. Ele era um construtor que havia refeito o mundo à sua imagem. E a senhora Almeida? Ela foi forçada a ler cada palavra. E para você que está assistindo, o que você teria feito no meu lugar ou no lugar de Lucas? Você acredita que a vingança que ele planejou foi a resposta certa para a injustiça que sofreu? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber, e sua avaliação me ajuda a trazer mais histórias que sejam interessantes para você. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no botão curtir. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Sugiro que assista também ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Até breve. M.